No coração de uma cidade onde o tempo parecia ter um ritmo próprio, existia um homem chamado Ricardo. Ele não era um sujeito comum, nem sua vida seguia os trilhos previsíveis da normalidade. Ricardo era um arquiteto, um artista das linhas e das formas, mas sua maior obra, ironicamente, havia desmoronado: seu casamento. A separação de Ana, sua esposa por quase uma década, o deixou em um abismo de desespero e solidão. A casa, antes repleta de risadas e o aroma do café recém-passado, agora ecoava o silêncio de suas próprias lamentações. Cada canto, cada objeto, era um lembrete doloroso de um amor que se esvaiu como areia entre os dedos. Ricardo tentou de tudo para preencher o vazio. Mergulhou no trabalho, buscou refúgio em velhos hobbies, mas nada parecia aplacar a dor da perda. A imagem de Ana, com seus cabelos castanhos que caíam em ondas sobre os ombros e o sorriso que iluminava qualquer ambiente, assombrava seus pensamentos. Ele se agarrava a qualquer vestígio dela, a qualquer lembrança, na esperança de encontrar uma fresta de luz naquele túnel obscuro. Foi então que uma ideia tão insana quanto desesperada começou a germinar em sua mente. Uma ideia que desafiava a lógica, a moral e, talvez, a própria sanidade. Ele se lembrou de Lúcia, a mãe de Ana, uma mulher de presença marcante, com olhos penetrantes que pareciam ler a alma e uma elegância que o tempo não ousava tocar. Durante o casamento, Lúcia sempre foi uma figura de apoio para Ricardo, uma espécie de confidente nos momentos de turbulência. Ela o via como um filho e ele a via como uma segunda mãe. Mas agora, em sua mente perturbada, Lúcia se transformava em uma peça-chave para um plano audacioso: reconquistar Ana através de sua própria mãe. A ideia era absurda, perigosa, mas para Ricardo era a única esperança. Ele estava disposto a cruzar qualquer linha, a quebrar qualquer tabu, se isso significasse ter Ana de volta em seus braços. O jogo estava prestes a começar, e as regras, se é que existiam, seriam ditadas pela loucura de um coração partido. Os primeiros passos de Ricardo foram cautelosos, quase imperceptíveis. Ele começou com telefonemas esporádicos para Lúcia, sob o pretexto de saber como ela estava, de compartilhar as dificuldades da vida de solteiro, de reviver memórias do tempo em que eram uma família. Lúcia, por sua vez, sempre receptiva e carinhosa, não percebia a teia que estava sendo tecida ao seu redor. Ela via em Ricardo um filho que sofria, um homem que havia perdido o rumo, e seu instinto maternal a impulsionava a oferecer consolo e apoio. Os encontros se tornaram mais frequentes, um café aqui, um almoço ali. Ricardo, com sua lábia afiada e seu charme natural, começou a desarmar as defesas de Lúcia. Ele elogiava sua inteligência, sua força, sua beleza, coisas que talvez Ana, em seu relacionamento com a mãe, nunca tivesse expressado com tanta intensidade. Lúcia, uma mulher que havia dedicado a vida à família e que, após a viuvez, sentia um certo vazio, começou a se sentir rejuvenescida, valorizada. Os olhares de Ricardo, antes carregados de tristeza, agora brilhavam com uma admiração que a fazia corar. Aos poucos, a linha tênue entre a amizade e algo mais começou a se desfazer. Ricardo, com maestria, plantava sementes de dúvida na mente de Lúcia. Ele falava sobre a solidão, sobre a necessidade de ter alguém ao lado, sobre a beleza de um amor maduro. Lúcia, que sempre se viu como uma mulher forte e inabalável, começou a questionar seus próprios sentimentos. Seria possível? Seria certo? A ideia de um relacionamento com o ex-genro era no mínimo chocante, mas a solidão e a atenção de Ricardo a estavam seduzindo de uma forma que ela jamais imaginou. O ponto de virada veio em uma noite chuvosa. Ricardo e Lúcia estavam em um restaurante aconchegante. A luz baixa e a música suave criavam uma atmosfera íntima. Ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Lúcia, eu sei que isso pode parecer loucura, mas eu não consigo mais esconder o que sinto por você. Eu te amo. As palavras, proferidas com uma sinceridade que parecia vir da alma, atingiram Lúcia como um raio. Ela estava chocada, confusa, mas no fundo, uma parte dela sentia um relívio, uma emoção que há muito tempo não experimentava. Naquela noite, sob o olhar atento da chuva que caía lá fora, Ricardo e Lúcia cruzaram a linha, selando um pacto silencioso que mudaria para sempre suas vidas e as de todos ao seu redor. A notícia do relacionamento de Ricardo e Lúcia se espalhou como um incêndio em palha seca. No início eram apenas sussurros, olhares curiosos, mas logo a fofoca se tornou um clamor, um escândalo que ecoava pelos corredores da sociedade. Ana, ao saber do ocorrido, sentiu um misto de incredulidade, raiva e uma pontada de ciúme que a surpreendeu. Como sua mãe, a mulher que sempre a aconselhou e a protegeu, poderia se envolver com seu ex-marido? E Ricardo, o homem que ela havia amado e que a havia machucado tão profundamente, como ele poderia ser tão cruel ao ponto de usar sua própria mãe para seus jogos? Ana confrontou Lúcia, exigindo explicações, buscando uma lógica em meio ao caos.
Lúcia, por sua vez, tentou justificar seus sentimentos, argumentando que o amor não escolhe idade ou parentesco, que Ricardo a fazia feliz de uma forma que ela não sentia há anos. Mas Ana não conseguia aceitar. A imagem de sua mãe e seu ex-marido juntos era uma afronta, uma traição que feria sua alma. A relação entre mãe e filha, antes tão sólida, começou a ruir, dando lugar a um abismo de ressentimento e mágoa. Ricardo, observando de longe o furacão que havia criado, sentia uma estranha satisfação. Seu plano, por mais maquiavélico que fosse, estava funcionando. Ana estava reagindo, estava sentindo algo, mesmo que fosse raiva. Para ele, qualquer emoção era melhor do que a indiferença. Ele acreditava que, ao ver sua mãe com ele, Ana seria forçada a confrontar seus próprios sentimentos, a perceber o que havia perdido. Ele estava jogando um jogo perigoso, com peças vivas e sentimentos reais, mas a obsessão por Ana o cegava para as consequências de seus atos. Enquanto isso, a vida de Ricardo e Lúcia seguia em um turbilhão de emoções. Eles se entregaram à paixão, buscando no outro o consolo e a companhia que a vida havia lhes negado. Lúcia, antes uma mulher reservada, florescia sob a atenção de Ricardo, redescobrindo uma juventude que pensava ter perdido. Ricardo, por sua vez, encontrava em Lúcia uma maturidade e uma compreensão que Ana, em sua juventude e impulsividade, nunca havia possuído. Mas por trás da fachada de felicidade, a sombra de Ana pairava, uma lembrança constante do verdadeiro motivo daquele relacionamento bizarro. A cada beijo, a cada abraço, Ricardo se perguntava se estava mais perto ou mais longe de seu objetivo final. A linha entre o amor e a manipulação se tornava cada vez mais tênue, e ele estava prestes a descobrir que, em jogos de coração, nem sempre há vencedores. O relacionamento de Ricardo e Lúcia, antes um segredo sussurrado, tornou-se um espetáculo público. A cada aparição juntos, os olhares se voltavam para eles, carregados de julgamento, curiosidade e, por vezes, uma ponta de admiração pela audácia. Ricardo, no entanto, parecia imune às críticas. Ele desfilava com Lúcia em eventos sociais, jantares e reuniões de família, sempre com um sorriso confiante, como se estivesse desafiando o mundo a questioná-lo. Lúcia, por sua vez, oscilava entre a euforia da paixão e a angústia da desaprovação. Ela amava Ricardo, mas a dor de ver sua filha se afastar, de sentir o peso do julgamento social, começava a corroer sua alma. Ana, por outro lado, estava em um turbilhão de emoções. A raiva inicial deu lugar a uma confusão profunda. Ela via sua mãe, antes tão digna e reservada, entregue a um relacionamento que parecia desafiar todas as convenções. E Ricardo, o homem que ela havia tentado esquecer, estava agora mais presente do que nunca, não como um ex-marido, mas como o parceiro de sua própria mãe. A situação era surreal, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Ela tentou seguir em frente, sair com outros homens, focar em sua carreira, mas a sombra de Ricardo e Lúcia a perseguia, em cada conversa, em cada olhar de pena ou curiosidade. A tensão entre Ana e Lúcia atingiu seu ápice em um almoço de domingo, uma tradição familiar que, antes, era sinônimo de alegria e união. Ricardo estava presente, é claro, e sua presença parecia eletrizar o ambiente. As conversas eram forçadas, os sorrisos artificiais. Ana, incapaz de conter a frustração, explodiu. As palavras, carregadas de mágoa e ressentimento, voaram pela mesa, atingindo Lúcia como facas. Ricardo, em um movimento calculado, tentou intervir, mas Ana o ignorou, focando toda a sua fúria na mãe. "Como você pode, mãe? Como você pode fazer isso comigo, com a nossa família?" As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana e Lúcia, com o coração partido, não conseguia responder. O almoço terminou em silêncio, com a família desfeita e a certeza de que nada seria como antes. Ricardo, ao ver a dor de Ana, sentiu um misto de triunfo e culpa. Seu plano estava funcionando, mas o custo emocional era alto. Ele havia machucado as duas mulheres, que, de alguma forma, ainda significavam algo para ele. Lúcia, por sua vez, sentia a ausência da filha como um fardo pesado. A paixão por Ricardo era real, mas a felicidade era incompleta sem a presença de Ana. Ela tentava conversar com Ricardo sobre a situação, expressando sua preocupação com a filha. Mas ele, em sua obsessão, sempre desviava o assunto, focando em como eles poderiam fazer Ana sentir ciúmes, em como poderiam forçá-la a reagir. Foi então que Ricardo decidiu intensificar a manipulação. Ele começou a postar fotos e vídeos de momentos românticos com Lúcia nas redes sociais, marcando Ana em algumas publicações, como se quisesse esfregar a felicidade deles na cara dela.
Lúcia, a princípio, relutou, sentindo que aquilo era um desrespeito à filha, mas Ricardo a convenceu de que era a única forma de fazer Ana perceber o que havia perdido. Ela precisa ver que você está feliz, Lúcia, que a vida segue, mesmo sem ela. Só assim ela vai sentir falta do que tínhamos. As palavras de Ricardo, embora distorcidas pela sua própria agenda, soavam convincentes para Lúcia, que, em sua vulnerabilidade, queria acreditar que aquilo traria sua filha de volta. As publicações de Ricardo tiveram o efeito desejado. Ana, ao ver as fotos e vídeos, sentiu uma onda de ciúmes e raiva que a consumiu. Ela não conseguia entender como sua mãe podia se expor daquela forma, como Ricardo podia ser tão cínico. A cada nova publicação, a ferida em seu coração se aprofundava, e a raiva se transformava em um desejo ardente de vingança. Ela começou a planejar sua retaliação, uma forma de fazer Ricardo e Lúcia sentirem a mesma dor que ela estava sentindo. O jogo de Ricardo havia se tornado uma guerra, e Ana estava pronta para lutar com todas as suas forças. A linha entre o amor e o ódio se desfez, e a história estava prestes a atingir seu ponto de não retorno. A vingança de Ana não tardou a se manifestar. Ela, que sempre foi discreta e reservada, decidiu usar as mesmas armas de Ricardo, as redes sociais. Começou a postar indiretas, frases enigmáticas e até mesmo fotos antigas de Ricardo e Lúcia, de quando eles eram apenas genro e sogra, com legendas que insinuavam a natureza doentia do relacionamento. A internet, como um tribunal sem juízes, rapidamente se tornou o palco de uma batalha familiar pública, com cada lado ganhando apoiadores e detratores. A história de O Homem que Namorou a Ex-Sogra se tornou viral, um meme, um caso de estudo sobre os limites da moralidade e da obsessão. Ricardo, a princípio, ignorou as provocações de Ana, acreditando que ela se cansaria. Mas a intensidade dos ataques, a repercussão negativa em sua vida profissional e a pressão social começaram a afetá-lo. Clientes cancelavam contratos, amigos se afastavam e até mesmo sua família começou a questionar suas escolhas. Lúcia, por sua vez, estava em frangalhos. A exposição pública, o julgamento, a perda da filha, tudo isso estava consumindo. Ela começou a questionar o relacionamento com Ricardo, a ver a manipulação por trás de suas ações, a perceber que havia sido usada em um jogo cruel. O clímax veio em um evento de gala, onde Ricardo e Lúcia, apesar de tudo, decidiram comparecer. Ana, sabendo da presença deles, também apareceu, acompanhada de um novo namorado, um homem charmoso e bem-sucedido. O encontro foi inevitável. No meio do salão, sob os olhares curiosos de centenas de pessoas, Ana se aproximou de Ricardo e Lúcia. O silêncio se instalou, e a tensão era palpável. Ana, com a voz firme e os olhos marejados, olhou para Ricardo e disse: "Você conseguiu o que queria, Ricardo. Você me machucou, machucou minha mãe, destruiu nossa família. Mas você não me reconquistou. Você me perdeu para sempre." Em seguida, ela se virou para Lúcia com um olhar de profunda tristeza. "Mãe, eu te amo, mas eu não consigo aceitar o que você fez. Eu preciso de um tempo para entender, para perdoar. Eu espero que um dia a gente possa se reencontrar." As palavras de Ana, proferidas com uma dignidade que contrastava com a vulgaridade da situação, atingiram Ricardo e Lúcia como um raio. Ricardo sentiu o peso de suas ações, a derrota esmagadora de seu plano. Lúcia, com o coração partido, percebeu a extensão de seu erro, a dor que havia causado à sua própria filha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. E o casal, tão confiante, agora parecia pequeno e insignificante diante da verdade que havia sido exposta. Aquele foi o ponto de virada, o momento em que a farsa desmoronou e a realidade, cruel e implacável, se impôs. Após a confrontação no evento de gala, Ricardo e Lúcia se viram em um vácuo de consequências. A publicidade negativa se intensificou e a vida que eles haviam construído sobre a base da manipulação começou a desmoronar. Ricardo perdeu contratos importantes, sua reputação como arquiteto foi manchada e ele se viu isolado, sem os amigos e contatos que antes o cercavam. A obsessão por Ana que o havia impulsionado a cruzar tantos limites agora se mostrava como um veneno que corroía tudo ao seu redor. Lúcia, por sua vez, mergulhou em uma profunda depressão. A dor da perda da filha, somada ao peso do julgamento social e à desilusão com Ricardo, a deixou em um estado de fragilidade. Ela tentou se reconectar com Ana, enviando mensagens, ligando, mas Ana mantinha a distância, precisando de tempo para curar as feridas. Lúcia se viu sozinha,
com o relacionamento com Ricardo se tornando um fardo, uma lembrança constante de seus erros. A paixão que os unia havia se transformado em ressentimento, e a convivência se tornou insuportável. Meses se passaram e a poeira começou a baixar. Ricardo, em um ato de desespero e arrependimento, procurou ajuda profissional. Ele percebeu que sua obsessão por Ana era um sintoma de problemas mais profundos, de uma incapacidade de lidar com a perda e o abandono. A terapia o ajudou a confrontar seus demônios, a entender as raízes de seu comportamento manipulador. Ele se afastou de Lúcia, percebendo que o relacionamento deles era tóxico e que ambos precisavam de espaço para se curar. Lúcia, com o apoio de uma amiga próxima, também começou a reconstruir sua vida. Ela se dedicou a atividades que a faziam feliz, reencontrou velhos amigos e aos poucos começou a se perdoar. A reconciliação com Ana foi lenta e dolorosa, mas aconteceu. Ana, ao ver o sofrimento da mãe e o esforço dela para se reerguer, começou a amolecer o coração. Elas se encontraram, conversaram por horas, choraram juntas e, finalmente, a ponte entre elas começou a ser reconstruída. Ricardo nunca mais tentou se aproximar de Ana. Ele entendeu que o amor não pode ser forçado ou manipulado. Ele aprendeu a lição mais difícil de sua vida, que a verdadeira felicidade não está em possuir o outro, mas em se libertar das amarras da obsessão. A história de O Homem que Namorou a Ex-Sogra se tornou uma lenda urbana em si, um conto de advertência sobre os perigos da manipulação e as consequências devastadoras de um coração partido. E assim, a vida seguiu, com cada personagem carregando as cicatrizes de uma história bizarra, mas com a esperança de um futuro mais leve e verdadeiro. Ricardo, em seus 30 e poucos anos, carregava nos ombros o peso de uma vida que, para muitos, parecia perfeita. Um apartamento moderno no centro da cidade, um carro importado, uma carreira promissora. Mas por trás da fachada de sucesso havia um vazio, uma lacuna deixada pela ausência de Ana. Ele se lembrava vividamente do dia em que ela o deixou. Não houve gritos nem discussões acaloradas, apenas um silêncio pesado, um olhar distante e a frase fria: "Eu não te amo mais, Ricardo." Aquelas palavras ecoavam em sua mente como um mantra macabro, corroendo sua autoestima, sua sanidade. Ele tentou entender, buscou razões, mas Ana se fechou em si mesma, impenetrável. Aos poucos, a raiva deu lugar à negação, e a negação a uma obsessão doentia. Ele a seguia nas redes sociais, perguntava a amigos em comum, tentava decifrar os sinais, os porquês. Mas Ana havia desaparecido de sua vida como um fantasma, deixando apenas a sombra de sua presença. A casa, antes um lar, tornou-se uma prisão, um mausoléu de memórias. Cada objeto, cada fotografia era uma tortura silenciosa, um lembrete constante do que ele havia perdido. Foi uma dessas noites insônias, enquanto folheava um álbum de fotos antigas, que seus olhos pousaram em uma imagem de Lúcia. Ela estava sorrindo, com Ana ao seu lado, e a semelhança entre mãe e filha era impressionante. Um estalo, uma ideia insana, mas que, em sua mente perturbada, parecia a única saída. Lúcia, a ex-sogra, a mulher que sempre o tratou com carinho e respeito, poderia ser a chave para reconquistar Ana. A lógica era distorcida, perversa, mas a mente de Ricardo, corroída pela dor e pela obsessão, não conseguia enxergar outra solução. Ele se agarrou a essa ideia como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano, sem se importar com a tempestade que se aproximava. O plano de Ricardo começou a se desenrolar de forma quase imperceptível. Seus telefonemas para Lúcia, inicialmente esporádicos e cheios de uma falsa casualidade, tornaram-se mais frequentes, mais íntimos. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre seus pequenos dramas e alegrias, sobre a solidão que, ele sabia, acompanhava desde a morte do marido. Lúcia, uma mulher de coração generoso e uma sensibilidade aguçada, via em Ricardo um filho que sofria, um homem que havia perdido o rumo e que precisava de apoio. Ele ouvia com paciência, oferecia conselhos maternais e, sem perceber, abria as portas de sua vida para a manipulação sutil de Ricardo. Os encontros, que antes se limitavam a um café rápido ou um almoço apressado, começaram a se estender. Jantares em restaurantes charmosos, passeios em parques, visitas a exposições de arte. Ricardo, com sua inteligência afiada e seu charme inegável, sabia exatamente como cativar Lúcia. Ele elogiava a sua erebiância, sua sabedoria, a forma como ela enxergava o mundo com uma profundidade que poucos possuíam. Lúcia, que havia dedicado a vida à família e que, após a viuvez, sentia um vazio existencial, começou a se sentir rejuvenescida, valorizada de uma forma que há muito não experimentava. Os olhares de Ricardo, antes carregados de uma tristeza melancólica, agora brilhavam com uma admiração que a fazia corar, um sentimento que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. A linha tênue entre a amizade e algo mais começou a se desfazer de forma quase imperceptível.
Ricardo, com maestria, plantava sementes de dúvida na mente de Lúcia. Ele falava sobre a efemeridade da vida, sobre a importância de aproveitar cada momento, sobre a beleza de um amor que transcende as convenções sociais. Lúcia, que sempre se viu como uma mulher forte e inabalável, começou a questionar seus próprios sentimentos. Seria possível que ela, uma mulher madura, pudesse se apaixonar pelo ex-genro? A ideia era, no mínimo, chocante, mas a solidão e a atenção de Ricardo estavam a seduzindo de uma forma que ela jamais imaginou. A voz da razão sussurrava alertas, mas a voz do coração, impulsionada pela carência e pela atenção, falava mais alto. O ponto de virada veio em uma noite de tempestade, daquelas que fazem a cidade inteira se recolher. Ricardo e Lúcia estavam em um restaurante aconchegante, a luz baixa e a música suave, criando uma atmosfera íntima. O vinho, servido em taças de cristal, descia suavemente, aquecendo os corações e desarmando as últimas defesas. Ele a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez prender a respiração, um olhar que parecia penetrar em sua alma. Lúcia, ele disse com a voz embargada, eu sei que isso pode parecer loucura, um absurdo para o mundo lá fora, mas eu não consigo mais esconder o que sinto por você. Eu te amo. Amo a sua força, a sua sabedoria, a sua capacidade de me fazer sentir vivo novamente. As palavras, proferidas com uma sinceridade que parecia vir da alma, atingiram Lúcia como um raio. Ela estava chocada, confusa, mas no fundo, uma parte dela sentia um alívio, uma emoção que há muito tempo não experimentava. Naquela noite, sob o olhar atento da chuva que caía lá fora, Ricardo e Lúcia cruzaram a linha, selando um pacto silencioso que mudaria para sempre suas vidas e as de todos ao seu redor. Um pacto que, para Ricardo, era o primeiro passo para a reconquista de Ana, e para Lúcia, o início de uma paixão proibida. A notícia do relacionamento de Ricardo e Lúcia explodiu como uma bomba no círculo social que ambos compartilhavam. No início, eram apenas sussurros maliciosos, olhares furtivos e risadinhas abafadas em coquetéis e jantares. Mas a velocidade com que a fofoca se espalhou, impulsionada pela incredulidade e pelo choque, transformou-a em um clamor, um escândalo que ecoava pelos corredores da alta sociedade, chegando aos ouvidos de Ana como um trovão em céu azul. Ana, ao saber do ocorrido, sentiu um misto de emoções tão complexo que a deixou paralisada. A incredulidade foi a primeira a se manifestar. Como sua mãe, a mulher que sempre a aconselhou com tanta sabedoria, que a ensinou os valores da moral e da ética, poderia se envolver com o seu ex-marido? A raiva veio em seguida, uma fúria cega que a fez querer gritar, quebrar coisas, confrontar os dois. Mas por baixo de tudo, uma pontada de ciúme, tão inesperada quanto avassaladora, a surpreendeu. Não era ciúme de Ricardo, ou pelo menos não da forma como ela o conhecia. Era ciúme da atenção que ele dedicava à sua mãe, da felicidade que Lúcia parecia irradiar ao lado dele, uma felicidade que Ana, em seu casamento, havia sentido escorrer por entre os dedos. Ela confrontou Lúcia num encontro tenso, marcado por lágrimas e acusações. Como você pôde, mãe? Como você pode fazer isso comigo, com a nossa família? Você não pensa nas consequências, no que as pessoas vão dizer? Lúcia, com o rosto marcado pela dor e pela culpa, tentou justificar seus sentimentos, argumentando que o amor não escolhe idade ou parentesco, que Ricardo a fazia feliz de uma forma que ela não sentia há anos, que ele a via como uma mulher, não apenas como uma mãe ou uma rei-sogra. Mas Ana não conseguia aceitar. A imagem de sua mãe e ex-marido juntos era uma afronta, uma traição que feria sua alma de uma forma que ela jamais imaginou. A relação entre mãe e filha, antes tão sólida, construída sobre pilares de confiança e cumplicidade, começou a ruir, dando lugar a um abismo de ressentimento e mágoa que parecia intransponível. Ricardo, observando de longe o furacão que havia criado, sentia uma estranha satisfação, um triunfo perverso. Seu plano, por mais maquiavélico que fosse, estava funcionando. Ana estava reagindo, estava sentindo algo, mesmo que fosse raiva, ciúme, dor. Para ele, qualquer emoção era melhor do que a indiferença gélida que ela havia demonstrado após a separação. Ele acreditava que, ao ver sua mãe com ele,
Ana seria forçada a confrontar seus próprios sentimentos, a perceber o que havia perdido, a questionar suas próprias escolhas. Ele estava jogando um jogo perigoso, com peças vivas e sentimentos reais, mas a obsessão por Ana o cegava para as consequências dos seus atos, para a dor que ele estava infligindo às pessoas que, de alguma forma, ainda significavam algo para ele. Ele estava disposto a tudo para ter Ana de volta, mesmo que isso significasse destruir tudo o que restava de sua antiga vida, de sua antiga família. O jogo estava em andamento, e as apostas eram altas demais para serem ignoradas. Enquanto o escândalo se alastrava, a vida de Ricardo e Lúcia seguia em um turbilhão de emoções. Eles se entregaram à paixão, buscando no outro o consolo e a companhia que a vida lhes havia negado. Lúcia, antes uma mulher reservada, florescia sob a atenção de Ricardo, redescobrindo uma juventude que pensava ter perdido. Ela se sentia desejada, amada, e a paixão a cegava para as intenções ocultas de Ricardo. Ele, por sua vez, encontrava em Lúcia uma maturidade e uma compreensão que Ana, em sua juventude e impulsividade, nunca havia possuído. A relação deles era um refúgio, um porto seguro, em meio à tempestade que eles mesmos haviam criado. Mas por trás da fachada de felicidade, a sombra de Ana pairava, uma lembrança constante do verdadeiro motivo daquele relacionamento bizarro. A cada beijo, a cada abraço, Ricardo se perguntava se estava mais perto ou mais longe de seu objetivo final. A linha entre o amor e a manipulação se tornava cada vez mais tênue, e ele estava prestes a descobrir que, em jogos de coração, nem sempre há vencedores. A obsessão de Ricardo por Ana era um fogo que o consumia, e ele estava disposto a alimentar essa chama a qualquer custo, mesmo que isso significasse queimar todos ao seu redor. Ana, por outro lado, estava em um turbilhão de emoções. A raiva inicial deu lugar a uma confusão profunda. Ela via sua mãe, antes tão digna e reservada, entregue a um relacionamento que parecia desafiar todas as convenções. E Ricardo, o homem que ela havia tentado esquecer, estava agora mais presente do que nunca, não como um ex-marido, mas como o parceiro de sua própria mãe. A situação era surreal, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar. Ela tentou seguir em frente, sair com outros homens, focar na sua carreira, mas a sombra de Ricardo e Lúcia a perseguia, em cada conversa, em cada olhar de pena ou curiosidade. A vida de Ana havia se tornado um inferno particular, e ela sentia que precisava fazer algo para retomar o controle. A tensão entre Ana e Lúcia atingiu seu ápice em um almoço de domingo, uma tradição familiar que antes era sinônimo de alegria e união. Ricardo estava presente, é claro, e sua presença parecia eletrizar o ambiente. As conversas eram forçadas, os sorrisos artificiais. Ana, incapaz de conter sua frustração, explodiu. As palavras, carregadas de mágoa e ressentimento, voaram pela mesa, atingindo Lúcia como facas. Ricardo, em um movimento calculado, tentou intervir, mas Ana o ignorou, focando toda a sua fúria na mãe. Como você pôde, mãe? Como você pôde fazer isso comigo, com a nossa família? As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana e Lúcia, com o coração partido, não conseguia responder. O almoço terminou em silêncio, com a família desfeita e a certeza de que nada seria como antes. Aquele dia marcou o ponto de não retorno para a relação entre mãe e filha, um abismo que parecia intransponível, cavado pelas mãos de Ricardo e pela cegueira da paixão de Lúcia. Após o desastroso almoço de domingo, a distância entre Ana e Lúcia se tornou um abismo intransponível, uma ferida aberta que sangrava a cada dia. Ana se recusava a atender às ligações da mãe, ignorava suas mensagens e evitava qualquer lugar onde pudesse encontrá-las. A dor da traição era muito profunda, e a imagem de Ricardo ao lado de Lúcia era um lembrete constante da ferida aberta. Ela se sentia duplamente traída, pelo ex-marido, que a havia abandonado, e pela mãe, que havia se envolvido com ele. A casa de Lúcia, antes um refúgio de carinho e segurança, agora era um território proibido, um lugar onde a felicidade de sua mãe com Ricardo era um espinho no seu coração, uma afronta à sua própria dor. Ricardo, percebendo o impacto de suas ações,
começou a sentir o peso da culpa, um fardo pesado que se somava à sua obsessão. A alegria inicial de ter a atenção de Ana, mesmo que fosse por raiva, estava se transformando em uma amarga constatação. Ele havia machucado as duas mulheres que, de alguma forma, ainda significavam algo para ele. Lúcia, por sua vez, sentia a ausência da filha como um fardo pesado, uma dor constante que a impedia de desfrutar plenamente da paixão por Ricardo. A paixão era real, sim, mas a felicidade era incompleta sem a presença de Ana. Ela tentava conversar com Ricardo sobre a situação, expressando sua preocupação com a filha, mas ele, em sua obsessão cega, sempre desviava o assunto, focando em como eles poderiam fazer Ana sentir ciúmes, em como poderiam forçá-la a reagir, a voltar para ele. Foi então que Ricardo, em um ato de desespero e manipulação, decidiu intensificar a provocação. Ele começou a postar fotos e vídeos de momentos românticos com Lúcia nas redes sociais, marcando Ana em algumas publicações, como se quisesse esfregar a felicidade deles na cara dela, atiçar o fogo dos ciúmes. Lúcia, a princípio, relutou, sentindo que aquilo era um desrespeito à filha, uma crueldade desnecessária, mas Ricardo a convenceu de que era a única forma de fazer Ana perceber o que havia perdido, de fazê-la sentir falta do que eles tinham. Ela precisa ver que você está feliz, Lúcia, que a vida segue mesmo sem ela. Só assim ela vai sentir falta do que tínhamos, do que ela jogou fora. As palavras de Ricardo, embora distorcidas pela sua própria agenda, soavam convincentes para Lúcia, que, em sua vulnerabilidade e desejo de ter a filha de volta, queria acreditar que aquilo traria sua filha de volta, que a dor seria temporária. As publicações de Ricardo tiveram o efeito desejado, mas não da forma que ele esperava. Ana, ao ver as fotos e vídeos, sentiu uma onda de ciúmes e raiva que a consumiu, uma fúria que a fez tremer. Ela não conseguia entender como a sua mãe podia se expor daquela forma, como Ricardo podia ser tão cínico, tão cruel. A cada nova publicação, a ferida em seu coração se aprofundava e a raiva se transformava em um desejo ardente de vingança, de retaliação. Ela começou a planejar sua retaliação, uma forma de fazer Ricardo e Lúcia sentirem a mesma dor que ela estava sentindo, de fazê-los pagar pelo que haviam feito. O jogo de Ricardo se tornou uma guerra, e Ana estava pronta para lutar com todas as suas forças, sem se importar com as consequências. A linha entre o amor e o ódio se desfez, e a história estava prestes a atingir seu ponto de não retorno, um abismo de onde ninguém sairia ileso. A vingança de Ana não tardou a se manifestar, e ela, que sempre foi discreta e reservada, decidiu usar as mesmas armas de Ricardo, as redes sociais. Começou a postar indiretas veladas, frases enigmáticas que só os envolvidos entenderiam, e até mesmo fotos antigas de Ricardo e Lúcia, de quando eles eram apenas genro e sogra, com legendas que insinuavam a natureza doentia e manipuladora do relacionamento. A internet, como um tribunal sem juízes, mas com milhões de espectadores, rapidamente se tornou o palco de uma batalha familiar pública, com cada lado ganhando apoiadores fervorosos e detratores implacáveis. A história de O Homem que Namorou a Ex-Sogra se tornou viral, um meme, um caso de estudo sobre os limites da moralidade, da obsessão e da crueldade humana, discutido em mesas de bar, programas de rádio e podcast. Ricardo, a princípio, tentou ignorar as provocações de Ana, acreditando que ela se cansaria, que a fúria passaria como uma tempestade de verão. Mas a intensidade dos ataques, a repercussão negativa em sua vida profissional e a pressão social começaram a afetá-lo de forma devastadora. Clientes antigos e novos cancelavam contratos, alegando problemas de imagem ou conflitos de interesse. Amigos de longa data se afastavam, evitando seu olhar, seus telefonemas. Até mesmo sua família, antes tão orgulhosa de seu sucesso, começou a questionar suas escolhas, seus valores, sua sanidade. A reputação de Ricardo, antes impecável, desmoronava como um castelo de cartas, e ele se via isolado, cercado apenas pelas consequências de suas próprias ações. Lúcia, por sua vez, estava em frangalhos. A exposição pública, o julgamento implacável da sociedade, a perda da filha, tudo isso estava consumindo de dentro para fora. Ela não conseguia mais dormir, comer ou encontrar alegria em qualquer coisa. A paixão avassaladora por Ricardo, que havia cegado para a realidade, agora se transformava em um amargo arrependimento.
Ela começou a questionar o relacionamento, a ver a manipulação por trás de suas ações, a perceber que havia sido usada em um jogo cruel, um peão em um tabuleiro de xadrez onde o único objetivo era a reconquista de Ana. A culpa a corroía e a dor de ter pedido a filha era insuportável. O clímax veio num evento de gala beneficência, um dos mais importantes da cidade, onde Ricardo e Lúcia, apesar de tudo, decidiram comparecer, talvez numa tentativa desesperada de mostrar normalidade, de desafiar o mundo. Ana, sabendo da presença deles através de fontes em comum, também apareceu, acompanhada de um novo namorado, um homem charmoso, bem-sucedido e, acima de tudo, alheio a todo o drama familiar. O encontro foi inevitável, um choque de mundos, um confronto de verdade. No meio do salão, sob os olhares curiosos e ávidos de centenas de pessoas, Ana se aproximou de Ricardo e Lúcia. O burburinho cessou, o silêncio se instalou e a tensão era palpável, quase sufocante. Ana, com a voz firme, embora embargada pela emoção e os olhos marejados de uma dor antiga, olhou diretamente para Ricardo e disse com clareza que cortava o ar: "Você conseguiu o que queria. Você me machucou, machucou minha mãe, destruiu nossa família. Você transformou nossas vidas em um circo, mas você não me reconquistou. Você me perdeu para sempre. E o pior de tudo, você se perdeu no processo." Em seguida, ela se virou para Lúcia, com um olhar de profunda tristeza e desilusão. "Mãe, eu te amo, sempre amei, mas eu não consigo aceitar o que você fez. Eu preciso de um tempo para entender, para perdoar. Eu espero que um dia a gente possa se reencontrar, mas não será hoje, nem amanhã." As palavras de Ana, proferidas com uma dignidade que contrastava brutalmente com a vulgaridade da situação, atingiram Ricardo e Lúcia como um raio, um golpe fatal. Ricardo sentiu o peso de suas ações, a derrota esmagadora de seu plano, a ruína de sua vida. Lúcia, com o coração partido em 1000 pedaços, percebeu a extensão do seu erro, a dor que havia causado à sua própria filha, a destruição de sua família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e o casal, antes tão confiante e desafiador, agora parecia pequeno, insignificante, patético, diante da verdade nua e crua que havia sido exposta. Aquele foi o ponto de virada, o momento em que a farsa desmoronou e a realidade, cruel e implacável, se impôs, deixando apenas cacos de vidas despedaçadas. Após a confrontação humilhante no evento de gala, Ricardo e Lúcia se viram em um vácuo de consequências, um abismo de silêncio e isolamento. A publicidade negativa, antes um zumbido distante, transformou-se em um rugido ensurdecedor, que ecoava em cada canto de suas vidas. A reputação de Ricardo, antes sinônimo de excelência e inovação no mundo da arquitetura, foi pulverizada. Contratos foram cancelados abruptamente, parcerias de longa data se dissolveram e o telefone, antes incessante, emudeceu. Ele se viu isolado, sem os amigos e contatos que antes o cercavam, aqueles que, em tempos de glória, batiam nas suas costas e elogiavam seu talento. Agora, apenas olhares de pena, desprezo ou, pior, indiferença o acompanhavam. A obsessão por Ana, que o havia impulsionado a cruzar tantos limites éticos e morais, agora se mostrava como um veneno que corroía tudo ao seu redor, deixando um traço de destruição e solidão. Lúcia, por sua vez, mergulhou em uma profunda e escura depressão. A dor da perda da filha, somada ao peso esmagador do julgamento social e a desilusão amarga com Ricardo, a deixou em um estado de fragilidade extrema. Ela não conseguia mais encontrar consolo em nada. O apetite desapareceu, o sono se tornou um luxo inatingível e a alegria, antes uma constante em sua vida, foi substituída por uma melancolia profunda. Ela tentou se reconectar com Ana, enviando mensagens desesperadas, ligando incessantemente, mas Ana mantinha a distância. Uma barreira invisível, mas intransponível, precisando de tempo para curar as feridas profundas que haviam sido infligidas. Lúcia se viu sozinha, com o relacionamento com Ricardo se tornando um fardo insuportável, uma lembrança constante de seus erros e da dor que havia causado. A paixão avassaladora que os unia havia se transformado em ressentimento mútuo, em acusações silenciosas, e a convivência se tornou insuportável, um tormento diário. Meses se arrastaram, e a poeira lentamente começou a baixar, revelando a paisagem desolada que havia sido deixada para trás. Ricardo,
em um ato de desespero e, finalmente, de um genuíno arrependimento, procurou ajuda profissional. Ele se internou em uma clínica, onde a terapia intensiva o ajudou a confrontar seus demônios internos, a entender que sua obsessão por Ana era apenas um sintoma de problemas mais profundos, de uma incapacidade crônica de lidar com a perda, o abandono e a rejeição. A terapia o ajudou a desvendar as raízes de seu comportamento manipulador, a reconhecer o vazio existencial que ele tentava preencher com a posse do outro. Ele se afastou de Lúcia, percebendo que o relacionamento deles era tóxico, uma simbiose doentia que impedia a cura de ambos. Eles precisavam de espaço, de distância, para que cada um pudesse, à sua maneira, iniciar o doloroso, mas necessário processo de reconstrução. Lúcia, com o apoio incondicional de uma amiga próxima, uma confidente que nunca a abandonou, também começou a reconstruir sua vida tijolo por tijolo. Ela se dedicou a atividades que a faziam feliz, que a reconectavam com sua essência: a jardinagem, a leitura, o voluntariado em um abrigo de animais. Ela reencontrou velhos amigos, aqueles que a amavam incondicionalmente, e aos poucos começou a se perdoar, a aceitar suas falhas, a entender que o amor, por vezes, pode cegar e levar a escolhas equivocadas. A reconciliação com Ana foi lenta, dolorosa, marcada por conversas difíceis e lágrimas derramadas, mas, para a surpresa de Lúcia, aconteceu. Ana, ao ver o sofrimento genuíno da mãe, o esforço dela para se reerguer, para se redimir, começou a amolecer o coração. Elas se encontraram em um café discreto, conversaram por horas a fio, reviveram memórias, choraram juntas e, finalmente, a ponte entre elas, que parecia ter sido dinamitada, começou a ser reconstruída, fio a fio, com a promessa de um futuro de perdão e compreensão. Ricardo nunca mais tentou se aproximar de Ana. Ele entendeu, da forma mais dura possível, que o amor não pode ser forçado, nem manipulado, nem conquistado através de jogos perversos. Ele aprendeu a lição mais difícil de sua vida, que a verdadeira felicidade não reside em possuir o outro, mas sim em se libertar das amarras da obsessão e encontrar a paz dentro de si mesmo. A história de O Homem que Namorou a Ex-Sogra se tornou uma lenda urbana em si mesma, um conto de advertência sussurrado em rodas de amigos, um lembrete sombrio sobre os perigos da manipulação, as consequências devastadoras de um coração partido e a complexidade das relações humanas. E assim, a vida seguiu, com cada personagem carregando as cicatrizes de uma história bizarra, mas com a esperança renovada de um futuro mais leve, mais verdadeiro e, acima de tudo, mais humano. A obsessão de Ricardo, que um dia foi sua ruína, tornou-se sua maior lição, um caminho tortuoso que o levou, finalmente, à redenção e à paz interior. Antes da tempestade que viesse a assolar sua vida, Ricardo era um homem de rotina. Seus dias eram preenchidos com o burburinho do escritório de arquitetura, o aroma de café fresco e o som suave do jazz que sempre o acompanhava enquanto desenhava. À noite, a casa compartilhada com Ana era um santuário de paz, pontuado por risadas, jantares caseiros e a cumplicidade silenciosa de um amor que parecia inabalável. Ana, com sua energia contagiante e seu sorriso fácil, era o sol que iluminava seus dias, a âncora que a mantinha firme em meio às turbulências da vida. Eles eram, para todos que os conheciam, o casal perfeito, a personificação de um conto de fadas moderno. Mas contos de fadas, como Ricardo viria a descobrir, nem sempre têm finais felizes. A separação de Ana não foi um evento abrupto, mas um lento e doloroso processo de erosão, como a água que, gota a gota, perfura a rocha mais dura. Pequenas discussões se transformaram em abismos, olhares de carinho em estranhamento, e o silêncio, antes confortável, tornou-se um grito ensurdecedor. A frase de Ana, "Eu não te amo mais, Ricardo", não foi um raio em céu azul, mas a confirmação de uma verdade que ele, no seu íntimo, já pressentia. A casa, antes um lar, agora era um eco vazio de memórias. Cada canto, cada objeto, um lembrete cruel de um passado que se recusava a morrer. Ricardo tentou preencher o vazio de todas as formas possíveis. Mergulhou no trabalho com uma intensidade febril, buscando no concreto e no aço uma forma de esquecer a fragilidade do amor.
Buscou refúgio em velhos hobbies, como a fotografia e a pintura, mas as cores pareciam desbotadas, as imagens sem vida. As noites eram as piores. O silêncio da casa era preenchido apenas pelo som de seus próprios pensamentos, um turbilhão de arrependimento, raiva e uma desesperança que o sufocava. Ele se via no espelho e não reconhecia o homem que o encarava de volta. Os olhos, antes cheios de vida, agora carregavam o peso de uma alma cansada, os ombros curvados sobre o fardo de uma perda que parecia irreparável. Foi em uma dessas noites insones, enquanto folhava um álbum de fotos antigas, que seus olhos pousaram em uma imagem de Lúcia. Ela estava sorrindo, com Ana ao seu lado, e a semelhança entre mãe e filha eram impressionantes, quase assustadoras. Lúcia, a ex-sogra, a mulher que sempre o tratou com carinho e respeito, que o tratava como um filho, que o apoiava incondicionalmente. Um estalo, uma ideia insana, mas que em sua mente perturbada parecia a única saída, a última cartada. Se ele não podia ter Ana diretamente, talvez pudesse tê-la indiretamente, através de sua mãe. A lógica era distorcida, perversa, mas a mente de Ricardo, corroída pela dor e pela obsessão, não conseguia enxergar outra solução. Ele se agarrou a essa ideia como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Sem se importar com a tempestade que se aproximava, sem se importar com as vidas que seriam arrastadas pela correnteza de sua loucura. O plano, por mais insano que fosse, era a única chama em sua escuridão. A única esperança de ter Ana de volta em seus braços, mesmo que isso significasse cruzar todas as linhas, quebrar todos os tabus e mergulhar em um abismo de consequências imprevisíveis. Os primeiros passos de Ricardo foram calculados com a precisão de um cirurgião. Ele não agiu de forma abrupta, mas com uma sutileza que desarmaria qualquer suspeita. Seus telefonemas para Lúcia, inicialmente esporádicos e cheios de uma falsa casualidade, tornaram-se mais frequentes, mais íntimos. Ele perguntava sobre o dia dela, sobre seus pequenos dramas e alegrias, sobre a solidão que, ele sabia, a acompanhava desde a morte do marido. Lúcia, uma mulher de coração generoso e uma sensibilidade aguçada, via em Ricardo um filho que sofria, um homem que havia perdido o rumo e que precisava de apoio. Ela o ouvia com paciência, oferecia conselhos maternais e, sem perceber, abria as portas de sua vida para a manipulação sutil de Ricardo. A cada palavra de consolo, a cada gesto de carinho, Ricardo sentia que estava um passo mais perto de seu objetivo, um passo mais fundo na teia que ele tecia. Os encontros, que antes se limitavam a um café rápido ou um almoço apressado, começaram a se estender. Jantares em restaurantes charmosos, com luzes baixas e música suave que embalava as conversas. Passeios em parques, onde a natureza servia de cenário para confidências e risadas. Visitas a exposições de arte, onde Ricardo, com sua inteligência afiada e seu charme inegável, sabia exatamente como cativar Lúcia, como fazê-la se sentir especial. Ele elogiava sua elegância, sua sabedoria, a forma como ela enxergava o mundo com uma profundidade que poucos possuíam. Lúcia, que havia dedicado a vida à família e que, após a viuvez, sentia um vazio existencial, começou a se sentir rejuvenescida, valorizada de uma forma que há muito não experimentava. Os olhares de Ricardo, antes carregados de uma tristeza melancólica, agora brilhavam com uma admiração que a fazia corar, um sentimento que a assustava e a fascinava ao mesmo tempo. Ela se sentia viva novamente, e essa sensação era tão inebriante que a impedia de ver a verdade por trás dos olhos de Ricardo. A linha tênue entre a amizade e algo mais começou a se desfazer de forma quase imperceptível, como a névoa que se dissipa ao amanhecer. Ricardo, com maestria, plantava sementes de dúvida na mente de Lúcia. Ele falava sobre a efemeridade da vida, sobre a importância de aproveitar cada momento, sobre a beleza de um amor que transcende as convenções sociais, sobre a liberdade de amar sem amarras. Lúcia, que sempre se viu como uma mulher forte e inabalável, começou a questionar seus próprios sentimentos, seus próprios crinos. Seria possível que ela, uma mulher madura, com uma vida já estabelecida, pudesse se apaixonar pelo ex-genro? A ideia era, no mínimo, chocante.
um tabu que a sociedade condenaria, mas a solidão e a atenção de Ricardo estavam a seduzindo de uma forma que ela nunca imaginou. A voz da razão sussurrava alertas, mas a voz do coração, impulsionada pela carência e pela atenção, falava mais alto, abafando qualquer resquício de dúvida. O ponto de virada veio em uma noite de tempestade, daquelas que fazem a cidade inteira se recolher em seus lares, buscando abrigo do vento e da chuva. Ricardo e Lúcia estavam num restaurante aconchegante, o único refúgio em meio ao caos lá fora. A luz baixa das velas, o som suave da chuva batendo na janela e a música clássica que embalava o ambiente criavam uma atmosfera íntima, quase mágica. O vinho, servido em taças de cristal, descia suavemente, aquecendo os corações e desarmando as últimas defesas. Ele a olhou nos olhos com uma intensidade que a fez prender a respiração. Um olhar que parecia penetrar em sua alma, desvendar seus segredos mais profundos. Lúcia, eu sei que isso pode parecer loucura, um absurdo para o mundo lá fora, mas eu não consigo mais esconder o que sinto por você. Eu te amo. Amo a sua força, a sua sabedoria, a forma como você enxerga o mundo com uma profundidade que poucos possuem. As palavras, proferidas com uma sinceridade que parecia vir da alma, atingiram Lúcia como um raio, um choque elétrico que percorreu todo o seu corpo. Ela estava chocada, confusa, mas no fundo, uma parte dela sentia um alívio, uma emoção que há muito tempo não experimentava, uma chama que se acendia no seu peito. Naquela noite, sob o olhar atento da chuva que caía lá fora, Ricardo e Lúcia cruzaram a linha, selando um pacto silencioso que mudaria para sempre suas vidas e as de todos ao seu redor. Um pacto que para Ricardo era o primeiro passo para a reconquista de Ana, e para Lúcia, o início de uma paixão proibida. Um amor que desafiava todas as convenções, mas que a fazia se sentir completa novamente. A notícia do relacionamento de Ricardo e Lúcia explodiu como uma bomba no círculo social que ambos compartilhavam. Mas o epicentro da explosão foi, sem dúvida, o coração de Ana. No início, eram apenas sussurros maliciosos, olhares furtivos e risadinhas abafadas em coquetéis e jantares. Mas a velocidade com que a fofoca se espalhou, impulsionada pela incredulidade e pelo choque, transformou-a em um clamor, um escândalo que ecoava pelos corredores da alta sociedade, chegando aos ouvidos de Ana como um trovão em céu azul, um presságio de desgraça. Ana, ao saber do ocorrido, sentiu um misto de emoções tão complexo que a deixou paralisada, incapaz de reagir. A incredulidade foi a primeira a se manifestar, uma negação visceral. Como sua mãe, a mulher que sempre a aconselhou com tanta sabedoria, que a ensinou os valores da moral e da ética, que era seu porto seguro, poderia se envolver com seu ex-marido? A raiva veio em seguida, uma fúria cega que a fez querer gritar, quebrar coisas, confrontar os dois, exigir explicações, uma lógica para o ilógico. Mas, por baixo de tudo, uma pontada de ciúme, tão inesperada quanto avassaladora, a surpreendeu. Não era ciúme de Ricardo, ou pelo menos não da forma como ele o conhecia. Não era o ciúme possessivo de uma ex-esposa. Era ciúme da atenção que ele dedicava à sua mãe, da felicidade que Lúcia parecia irradiar ao lado dele. Uma felicidade que Ana, em seu casamento, havia sentido escorrer entre os dedos. Uma felicidade que ela própria não conseguia mais encontrar. Ela confrontou Lúcia em um encontro tenso, marcado por lágrimas e acusações. Um embate doloroso que deixaria cicatrizes profundas. Como você pôde, mãe? Como você pôde fazer isso comigo? Com a nossa família? Você não pensa nas consequências? No que as pessoas vão dizer? No que isso significa para nós? Lúcia, com o rosto marcado pela dor e pela culpa, tentou justificar seus sentimentos, argumentando que o amor não escolhe idade ou parentesco, que Ricardo a fazia feliz de uma forma que ela não sentia há anos, que ele a via como uma mulher, não apenas como uma mãe ou uma ex-sogra. Ela falava sobre a solidão, sobre a necessidade de ser amada, sobre a chance de recomeçar. Mas Ana não conseguia aceitar. A imagem de sua mãe e seu ex-marido juntos era uma afronta, uma traição que feria sua alma de uma forma que ela jamais imaginou. Uma ferida que parecia não ter cura.
A relação entre mãe e filha, antes tão sólida, construída sobre pilares de confiança e cumplicidade, começou a ruir, dando lugar a um abismo de ressentimento e mágoa que parecia intransponível, uma rachadura que se aprofundava a cada dia. Ricardo, observando de longe o furacão que havia criado, sentia uma estranha satisfação, um triunfo perverso que o enchia de uma adrenalina sombria. Seu plano, por mais maquiavélico que fosse, estava funcionando. Ana estava reagindo, estava sentindo algo. Mesmo que fosse raiva, ciúme, dor. Para ele, qualquer emoção era melhor do que a indiferença gélida que ela havia demonstrado após a separação, a apatia que o havia consumido. Ele acreditava que, ao ver sua mãe com ele, Ana seria forçada a confrontar seus próprios sentimentos, a perceber o que havia perdido, a questionar suas próprias escolhas, a se arrepender. Ele estava jogando um jogo perigoso, com peças vivas e sentimentos reais. Mas a obsessão por Ana o cegava para as consequências dos seus atos, para a dor que ele estava infligindo às pessoas que, de alguma forma, ainda significavam algo para ele. Ele estava disposto a tudo para ter Ana de volta, mesmo que isso significasse destruir tudo o que restava de sua antiga vida, de sua antiga família, de sua própria dignidade. O jogo estava em andamento, e as apostas eram altas demais para serem ignoradas, com o destino de 3 vidas em jogo. Enquanto o escândalo se alastrava, a vida de Ricardo e Lúcia seguia em um turbilhão de emoções, uma montanha russa de euforia e angústia. Eles se entregaram à paixão com uma intensidade febril, buscando no outro o consolo e a companhia que a vida lhes havia negado. Lúcia, antes uma mulher reservada, com uma vida pautada pela discrição e pela rotina, florescia sobre a atenção de Ricardo, redescobrindo uma juventude que pensava ter perdido para sempre. Ela se sentia desejada, amada, e a paixão a cegava para as intenções ocultas de Ricardo, para a teia de manipulação que ele tecia ao seu redor. Ele, por sua vez, encontrava em Lúcia uma maturidade, uma compreensão e uma estabilidade que Ana, em sua juventude e impulsividade, nunca havia possuído. A relação deles era um refúgio, um porto seguro em meio à tempestade que eles mesmos haviam criado, um oásis de cumplicidade em meio ao deserto de julgamentos. Mas por trás da fachada de felicidade, a sombra de Ana pairava. Uma lembrança constante do verdadeiro motivo daquele relacionamento bizarro, um fantasma que assombrava cada momento de intimidade. A cada beijo, a cada abraço, Ricardo se perguntava se estava mais perto ou mais longe de seu objetivo final, se a dor que ele causava valeria a pena no final. A linha entre o amor e a manipulação se tornava cada vez mais tênue, e ele estava prestes a descobrir que, em jogos de coração, nem sempre há vencedores, apenas perdedores. A obsessão de Ricardo por Ana era um fogo que o consumia, uma chama incontrolável que ele estava disposto a alimentar a qualquer custo, mesmo que isso significasse queimar todos ao seu redor, inclusive a si mesmo. Ana, por outro lado, estava em um turbilhão de emoções, uma tempestade interna que a consumia. A raiva inicial deu lugar a uma confusão profunda, a uma dor lancinante que a impedia de respirar. Ela via sua mãe, antes tão digna e reservada, entregue a um relacionamento que parecia desafiar todas as convenções, todas as normas sociais. E Ricardo, o homem que ela havia tentado esquecer, o homem que havia partido seu coração, estava agora mais presente do que nunca, não como um ex-marido, mas sim como o parceiro de sua própria mãe. A situação era surreal, um pesadelo do qual ela não conseguia acordar, uma peça de teatro grotesca onde ela era a protagonista involuntária. Ela tentou seguir em frente, sair com outros homens, focar em sua carreira, mas a sombra de Ricardo e Lúcia a perseguiam, em cada conversa, em cada olhar de pena ou curiosidade, em cada sussurro malicioso. A vida de Ana havia se tornado um inferno particular, e ela sentia que precisava fazer algo para retomar o controle, para parar a dor que a estava delacerando. A tensão entre Ana e Lúcia atingiu seu ápice num almoço de domingo, uma tradição familiar que antes era sinônimo de alegria e união, mas que agora se transformava em um campo de batalha. Ricardo estava presente, é claro, e sua presença parecia eletrizar o ambiente, carregando-o com uma eletricidade negativa. As conversas eram forçadas, os sorrisos artificiais, as risadas vazias. Ana, incapaz de conter a sua frustração, explodiu, liberando toda a raiva e mágoa que havia acumulado.
As palavras, carregadas de veneno e ressentimento, voaram pela mesa, atingindo Lúcia como facas afiadas, cortando a alma. Ricardo, em um movimento calculado, tentou intervir, mas Ana o ignorou, focando toda a sua fúria na mãe. Como você pôde, mãe? Como você pôde fazer isso comigo, com a nossa família? Você não tem vergonha? Não pensa nas consequências? As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, e Lúcia, com o coração partido, não conseguia responder, apenas chorar em silêncio. O almoço terminou em silêncio, com a família desfeita e a certeza de que nada seria como antes. Aquele dia marcou o ponto de não retorno para a relação entre mãe e filha, um abismo que parecia intransponível, cavado pelas mãos de Ricardo e pela cegueira da paixão de Lúcia, uma paixão que se revelaria um veneno lento e doloroso. Após o desastroso almoço de domingo, a distância entre Ana e Lúcia se tornou um abismo intransponível, uma ferida aberta que sangrava a cada dia, infectando tudo ao seu redor. Ana se recusava a atender às ligações da mãe, ignorava suas mensagens e evitava qualquer lugar onde pudesse encontrá-las, como se a mera presença delas pudesse contaminá-la. A dor da traição era muito profunda, um golpe duplo que a havia deixado atordoada e sem rumo. Ela se sentia duplamente traída, pelo ex-marido que a havia abandonado de forma tão cruel e pela mãe que havia se envolvido com ele, que havia escolhido a paixão proibida em detrimento da lealdade familiar. A casa de Lúcia, antes um refúgio de carinho e segurança, um lugar onde Ana sempre encontrava consolo, agora era um território proibido, um lugar onde a felicidade de sua mãe com Ricardo era um espinho em seu coração, uma afronta à sua própria dor, uma zombaria silenciosa. Ricardo, percebendo o impacto de suas ações, começou a sentir o peso da culpa, um fardo pesado que se somava à sua obsessão doentia. A alegria inicial de ter a atenção de Ana, mesmo que fosse por raiva, estava se transformando em uma amarga constatação, um gosto de cinzas na boca. Ele havia machucado as duas mulheres que, de alguma forma, ainda significavam algo para ele, as duas mulheres que ele, em seu egoísmo, havia usado como peões em seu jogo. Lúcia, por sua vez, sentia a ausência da filha como um fardo pesado, uma dor constante que a impedia de desfrutar plenamente da paixão por Ricardo. A paixão era real, sim, um fogo que a consumia, mas a felicidade era incompleta, vazia sem a presença de Ana. Ela tentava conversar com Ricardo sobre a situação, expressando sua preocupação com a filha, com a família desfeita, mas ele, em sua obsessão cega, sempre desviava o assunto, focando em como eles poderiam fazer Ana sentir ciúmes, em como poderiam forçá-la a reagir, a voltar para ele, a implorar por seu amor. Foi então que Ricardo, em um ato de desespero e manipulação, decidiu intensificar a provocação, aprofundar a ferida. Ele começou a postar fotos e vídeos de momentos românticos com Lúcia nas redes sociais, com legendas açucaradas e hashtags provocativas, marcando Ana em algumas publicações, como se quisesse esfregar a felicidade deles na cara dela, atiçar o fogo do ciúme, provocar uma reação. Lúcia, a princípio, relutou, sentindo que aquilo era um desrespeito à filha, uma crueldade desnecessária, uma humilhação pública. Mas Ricardo a convenceu de que era a única forma de fazer Ana perceber o que havia perdido, de fazê-la sentir falta do que eles tinham, de fazê-la se arrepender. Ela precisa ver que você está feliz, Lúcia, que a vida segue, mesmo sem ela, que você encontrou a felicidade em meus braços. Só assim ela vai sentir falta do que tínhamos, do que ela jogou fora, do que ela perdeu para sempre. As palavras de Ricardo, embora distorcidas pela sua própria agenda, soavam convincentes para Lúcia, que em sua vulnerabilidade e desejo de ter a filha de volta, queria acreditar que aquilo traria sua filha de volta, que a dor seria temporária, que o fim justificaria os meios. As publicações de Ricardo tiveram o efeito desejado, mas não da forma que ele esperava. Ana, ao ver as fotos e vídeos, sentiu uma onda de ciúmes e raiva que a consumiu, uma fúria que a fez tremer, que a impulsionou a agir. Ela não conseguia entender como sua mãe podia se expor daquela forma, como Ricardo podia ser tão cínico, tão cruel, tão desumano. A cada nova publicação, a ferida no seu coração se aprofundava e a raiva se transformava em um desejo ardente de vingança, de retaliação, de fazer justiça com as próprias mãos. O jogo de Ricardo se tornou uma guerra, uma batalha sem regras, e Ana estava pronta para lutar com todas as suas forças, sem se importar com as consequências, sem se importar com o que restaria no final. A linha entre o amor e o ódio se desfez, e a história estava prestes a atingir seu ponto de não retorno, um abismo de onde ninguém sairia ileso, apenas cicatrizes e ruínas.